Bom dia, Edjeide Fernandes, economista. Toda quinta tem esse encontro marcado aqui conosco, tudo certo? Como passou a semana? Hoje, véspera de feriado, você chegou aqui dizendo que já estamos num clima mais easy, é isso? Eu percebi, pelo menos, um dia todo. Eu percebi, só tá calmo aqui, gente, isso aqui não é calmo, tá? Eu falei, uai, o que foi, né? Você não tá vendo que tá tendo várias coisas? Não, lá fora tá caindo o mundo, tá mas aqui tá tranquilo, graças a Deus. Tá tranquilo. Pois bem, chegamos para mais um dia aqui do nosso CBN Economia, hoje com um assunto super legal para a gente tratar aqui com a nossa audiência, que é empreendedorismo na medicina. Já a Edjeide vai apresentar o nosso convidado, mas primeiro tem alguns assuntos aqui que ela separou para a gente conversar, que ela já estava até detalhando, inclusive algumas coisas aqui com o Pedro. Queria que você ficasse à vontade, Edjeide, para trazer aquele panorama que você sempre compartilha aqui conosco com a nossa audiência. E já eu sei que Pedro também tem dúvidas aí para trazer para gente. Ele que é um homem sempre antenado aí nos negócios, nos números, nas finanças, fica à vontade. Antes de tudo, a gente não pode deixar de falar de ontem, né? Ou quarta-feira, que falei assim, não, será... Tá vendo? Não tem nada easy, gente. Não tem nada easy, mas que quarta-feira foi aquela, né? A gente tinha definição de juros americanos, nós tínhamos definição de juros no Brasil, tínhamos a história do Messias, que quando passou na CCJ, eu achei que tava tudo dominado. Né? E aí veio o placar, né? Eu falei assim, nossa, será que o Brasil mudou? E aí eu não aguentei, fui acompanhar as coisas e sabe que não mudou nada, né? Foi uma articulação ali do presidente e do próprio Senado, que no meio daquele movimento todo falou, não, peraí que eu também mando aqui. E a política sendo política mais uma vez... Há um duelo ali. Eu vi alguns analistas políticos falando que abre-se mais uma brecha para mudanças no STF. Eu falei, nossa. Então, assim, quando eles querem fazer, né, a coisa acaba movimentando. Então, não tinha como não deixar de falar um pouco Isso tem traz algum reflexo também para os nossos números, Edjeide, dessa votação de ontem? Eu falo que um reflexo imediato não, mas a médio prazo sim, porque é como se a gente tivesse naquela história de fim de coisas, né, fim de processos, né, você não, como se sabe, não se esperava a queda, né, do Lula naquele momento, né? Ele que articulou, que vinha articulando, ou que achava que dominava a casa do Senado e de repente ele veio que não. Hoje vai ter mais alguns embates, há uma expectativa também que tenha perdas, né, no Congresso Nacional e no Senado para o Lula, para o governo Lula. E aí a gente tem a história do 6x1, tem vários movimentos ali, né, que talvez reflita na nossa vida, porque tudo reflete. A gente acha que não reflete. A decisão, por exemplo, de ontem, da queda dos juros, reflete nas nossas vidas, né? A decisão deles manterem os juros muito altos, principalmente devido ao risco fiscal, reflete em nossas vidas, né? No meio da manhã ontem, Pedro, eu vi que o Lula tinha liberado 12 bilhões ali para segurar a votação no Senado. Eu falei, mas 12 bi, mas bi, não estão falando de mim, né? É bilhões, é onde que veio esse dinheiro? Dos nossos recursos, nós vamos pagar mais impostos, então todos esses movimentos que acontecem no Senado, que acontecem no governo, somos nós que pagamos tudo aquilo, né? E haja imposto. Eu quero ver a choradeira no ano que vem, quando chegar realmente a reforma tributária. Acho que daí as pessoas vão acordar e ver que 28% é muito imposto, né? É muito imposto. Tá aí. E com relação aos números, Edjeide, que você disse que ia repercutir aqui conosco, né? Da Selic e IPCA. O que a gente tem de novidade antes de começar o nosso bate-papo? Esse aí não demora muito a ter reflexo. É mais ligeiro, né? Mais instantâneo. Esse é imediato, né? Então, a gente está vindo de um processo há várias semanas falando sobre endividamento. Um dos reflexos, né, do que a gente tem de endividamento é provocado pelos juros elevados, além das próprias políticas governamentais que liberam recursos aí e geram todo um transtorno para a população brasileira, porque é aquela história, a gente arruma a sua vida e você vai lá e consome de novo, a gente arruma o seu endividamento, vai lá e consome de novo. É para sair o Desenrola 2 naquela modalidade que eu vinha falando, utilizando o fundo de garantia também para pagamento de dívidas, também para dar bônus de quem está endividado, e aqueles que saírem, entrarem no programa, gente, saírem, repensem se realmente precisam fazer novas dívidas, dá aquela desacelerada na
conta, alivia. Azul também faz bem, não só vermelho, azul também faz bem na sua conta, para que você não retome, né, o seu endividamento ou escale seu endividamento, né? Então, bom, nesse primeiro momento, nós vamos ter, então, uma queda da Selic de 0,25, nós estamos aí a 14,50, ainda estamos com uma das maiores taxas de juros do mundo, em termos reais é acima de 10%, então, realmente, a gente está com juros elevados, isso induz a entrada de dólares na economia brasileira, novos investimentos, sim, isso induz, mas também induz o endividamento da população e também o aumento do endividamento do governo, que quem acaba pagando somos nós, cidadãos mesmos, que acabam pagando. Então, nós estamos com essa Selic baixando. Não se sabe se ela vai, na próxima reunião, baixar mais um pouquinho, né, não, porque a gente continua com os mesmos cenários, né? Nós estamos com um cenário de fiscal problemático, o estrangeiro está problemático e a inflação está esparramada. Então, nós tivemos a prévia aí da inflação. A prévia da inflação deu 0,89, não é de abril fechado, vai de março para abril, e o susto veio. 0,89 é um valor alto, segura a queda da Selic. Então, porque você tem a perspectiva de continuação de inflação. Perfeito. Tem dúvidas, Pedro, por aí? A Edgeide falou, né? A prévia ali, com esse número, 0,89% em abril, ele eleva justamente essa pressão, né? Porque as pessoas precisam entender que, olhando esse número, o que o Banco Central precisa para manter? Cortar juros, né? Mas olhando esse número de alta, ele precisa manter uma cautela, né? Exato. Levando em consideração a expectativa, por exemplo, do petróleo em alta e outros números, outras situações que aumentaram. Por exemplo, posso citar aqui alimentação, bebida, que teve um aumento significativo, de acho que pouco mais de 1,45. Foi 1,46. 1,46, isso, né, Jade? Explica pra gente o que de fato, quando a gente menciona esses números, o que de fato representa efetivamente na hora da gente se alimentar, de beber, de abastecer o carro. Então, é ficar mais pobre, né, Pedro? Porque não aumentou a renda, né? Então, você tem a mesma renda para consumir a mesma coisa, né? E aí você não vai ter o mesmo volume de dinheiro para consumir a mesma quantidade. Esse é o principal problema. Dentre esse aumento de 0,89 que a gente teve da prévia da inflação, que é o IPCA 15, nós temos alimentos e bebidas subiu 1,46, transporte subiu 1,34, saúde e gastos pessoais 0,63, serviços de maneira geral foi superior a 0,60 que teve de inflação. E aí a gente faz um corte ainda do dia a dia do brasileiro, né? Então nós vamos ter a cenoura aumentando 25%, cebola 16%, leite subiu 16% também. Tomate é aquela história, né? Sobe tomate, desce tomate, mas é mais por questões agroclimatológicas. 13%. A carne, de maneira geral, você pega todos os tipos, o frango, o suíno, a carne bovina, cresceu apenas 1,14%. E o óleo diesel foi o que mais subiu, 16%, mas em média geral, os combustíveis específicos de corte de combustível foi 6,06. Essa é a história. Preocupa. Qual é o principal ponto que preocupa da inflação, tá? Ela está esparramada, então você não tem inflação apenas de alimentos. O alimentos foi o que mais subiu, mas alimentos e bebidas, mas ela não está ali contida. Está contida no alimentos, está contida no transporte, nos serviços, na saúde, na higiene, nos produtos de higiene, então ela está toda esparramada. A gente entende que essa inflação ela deve continuar persistindo. Não tem num horizonte muito próximo essa inflação chegando a 0,5 ou 0,3, como a gente estava vendo antigamente, tá? Não tem esse movimento. E isso faz com que a Selic também não... Infelizmente, a Selic também não baixe, ela continue aí nesse patamar elevado. Eu percebo assim, como se tudo estivesse sob pressão, sabe? Não tem nada tranquilo, tá tudo muito pressionado de todos os lados, a economia se sente assim, as pessoas se sentem assim. De maneira geral, o comércio, ele não tá andando. De maneira geral, as pessoas estão retraídas de consumo, até porque não está sobrando recurso, não está sobrando dinheiro na economia. É um ano complicado, né? É um ano de eleições, é um ano que a gente
não sabe muito bem o horizonte daqui a 6 meses, então está todo mundo meio nessa expectativa e isso gera desaceleração também. Os juros altos gera desaceleração, mas expectativas da demanda também acabam gerando uma retenção no consumo e no desenvolvimento, no crescimento econômico. Tá aí, mais algum detalhe, Jade, antes da gente passar para o nosso bate-papo? Ok, vamos falar agora de coisa mais leve. Mais easy, como eu gostei dessa expressão que você usou hoje de manhã. Então é isso, mas tem algumas perguntas aqui que os nossos ouvintes já estão encaminhando para você. Vou receber o nosso convidado primeiro, iniciar o nosso bate-papo, e eu volto aqui nesses outros temas ao longo da nossa conversa nessa manhã. Fica à vontade, então, para apresentar aí o nosso entrevistado dessa manhã. Bom dia, Dr. Rafael Fittipaldi. Bom dia. Finalmente, gente, a gente conseguiu bater as agendas. Tem uns entrevistados, assim, eu falo, gente, vamos lá conversar e tal, e aí, calma, peraí, aí um viaja, outro viaja, né? E aí tem cirurgia, aquela confusão, né? Confusão boa, né? Aquela confusão boa. Aí deu tudo certo, estamos aqui com o Dr. Rafael para a gente conversar sobre empreendedorismo na medicina. Né? A medicina é uma área, até há tempos atrás existia uma escassez, né, até desse tipo de profissional, do profissional médico. Hoje a gente tem uma demanda maior e eu percebo o movimento dos médicos vindo para a área do empreendedorismo, primeiro de ser empresário, né, de assumir um negócio, de assumir uma posição, não só daquela pessoa técnica ali que sabe da área da saúde, que faz o movimento na saúde, mas também aquela pessoa que olha e enxerga condições, situações nesse mercado que pode ser investidas, que a gente pode fazer movimentos econômicos para que ele cresça, ele desenvolva, não só na área médica, mas também na área de serviços à saúde. E Rafael Fittipaldi é uma dessas pessoas que iniciou a carreira dele como médico e hoje ele é empreendedor e empresário, né? Então, queria que ele começasse a falar com a gente sobre esse início de carreira. Como que foi esse início de carreira para você? Bom, obrado. Para depois agora, né, gente? Porque já faz mais de 20 anos aí, não, né? 20 anos. Agora 2016. Tá bom, ele é jovem. 2026, fazendo 20 anos de formado, graças Legal. a Deus. Então, assim, Jade, um pouquinho da nossa história, é como qualquer médico. Na faculdade de medicina, a gente não aprende nada de empreendedorismo. Nós somos apenas técnicos, né? Então, o grande sonho era ser médico, sou o único médico da minha família. Então, a gente vem tecnicamente, eu quero fazer cirurgia, eu quero ser um cirurgião. Aí você formei aqui na UFMT, fiz a residência em cirurgia geral, aí depois, eu quero fazer cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma outra subespecialidade. Fui para São Paulo, fiz cirurgia de cabeça e pescoço e retornei a Cuiabá. Então, atuei muitos anos, até 2018, focado apenas na cirurgia de cabeça e pescoço, tá? E trabalhei muitos anos no Hospital Otorrino e apenas assim, ia lá, tinha minha caneta, meu carimbo e fazia minhas consultas, fazia as minhas cirurgias. Muito estudioso, né? Isso, fazia as minhas cirurgias, atendia os pacientes, então atendia pacientes do estado todo de Mato Grosso, de Rondônia, pacientes do Acre vinham fazer cirurgia comigo, mas aquele excesso de trabalho, e tudo gerando, eu era único, né? Trabalhava muito em cima do meu CPF. E a partir do momento que eu entendi que o meu CPF poderia se tornar uma CNPJ, uma empresa, aí que o jogo começou a virar. Porque a gente tem, por ter um número grande de pacientes, por ter atender muitas pessoas, a gente tem uma certa renda, só que aquilo ficava destinado ao Dr. Rafael apenas e a minha família. E quando a gente passa a empreender, aí a gente começa a entender que a gente tem também uma parte social muito grande. Nós estamos no Brasil, que é um país que vive, como você está falando, de inflação, subdesenvolvida. Altos e baixos, e né? Tem toda essa gangorra econômica e a população sofre muito disso. Então, quando a gente abre uma clínica, começa a contratar, começa a entender do negócio em si, você começa a distribuir isso entre outras pessoas, a parte social também fica muito legal. Isso você também satisfaz. Você fala assim, poxa, eu estou distribuindo renda, eu estou ajudando a promover, né? Os próximos, estou promovendo a economia
local, economia da cidade, economia do estado, enfim, a gente está contribuindo, não ficou só comigo. Então, assim, hoje nós temos na clínica 20 colaboradores, tá? Além de mim, então, nós temos 20 pessoas trabalhando, então, assim, 20 pessoas que dependem do nosso trabalho. Então, isso é muito legal, porque são 20 famílias a mais que a gente acaba ajudando, né? Então, mas é isso, é entender que a gente precisa realmente ajudar não só os pacientes, mas a gente tem a nossa parte social também. Qual foi a principal dificuldade que você viu nessa transição de você estar ali na prática médica e ir para o mercado abrir uma clínica? Qual que foi, assim, a maior dificuldade que você sentiu? A dificuldade, com certeza, com pessoas, né? Você aprender gestão, principalmente gestão, tá? Gestão, porque assim, eu sempre tive na minha cabeça, Edgeide, que eu precisava ter uma coisa mais profissional. Meus pais sempre foram microempreendedores e eu vi assim que antigamente a empresa deles deu muito certo, só que a partir do momento que as coisas se modernizaram e eles não acompanharam essa evolução, o mercado acabou engolindo eles. Então, eu olhava muito isso e falava, não, peraí, se eu for fazer alguma coisa um dia, preciso aprender como que funciona a empresa de verdade. E fazendo uma viagem com um amigo meu, um final de semana, na verdade, uma quinta-feira, nós saímos aqui, voltamos domingo. No retorno para Cuiabá, ele falou para mim, você já percebeu, sabe quantos funcionários eu tenho? Não, 200. Meu Deus. Você percebeu que meu telefone não tocou o final de semana inteiro? A não ser da minha família. Verdade. Como que você faz isso? Porque a gente sempre tem aquela, não, quanto mais pessoas, quanto mais funcionários você tem, maior a dor de cabeça. E na verdade não. Quando você tem uma empresa bem estruturada, com os líderes funcionando certinho, os processos certos, as pessoas certas, os processos certos, você não tem dor de cabeça. Quer dizer, tem como qualquer outro negócio, como a gente tem na medicina também. Mas uma empresa funcionando bem, bem redondinha, bem gerida, você não tem tanta dor de cabeça como algo que você faz de qualquer jeito, né? Então foi sempre... Aí acabei me espelhando nele e falei, peraí, como que você conseguiu fazer isso? E aí sempre observador, né? Fui atrás de fazer... Porque a maioria dos médicos, Edgeide, a gente não liga, por exemplo, de gastar 50 mil reais para ir fazer um congresso, um curso fora. Só que a hora que você fala que você tem que fazer um curso de gestão, que você tem que gastar para aprender ser empresário 15, 20, 50 mil reais, não vou gastar isso. Isso para mim é um custo. Na verdade, não, é um investimento. Sim. Então eu entendi isso muito cedo. Legal. Fui muito para fora, fiz várias mentorias, vários cursos, vários treinamentos, sempre focado em gestão. Então, eu acho que hoje, e você conhece, a gente tem uma empresa de pequeno porte, mas toda estruturada, toda muito bem organizada como uma empresa de grande porte. Então, assim, se for esse momento, um dia nós decidimos falar, ó, nós queremos crescer, expandir, queremos ser maiores, a casa está muito bem organizada. É isso mesmo. E quando que deu... Ele tem uma clínica, gente, de um segmento que cresceu muito, que foi a questão de você trabalhar com cabelo. E com a beleza masculina também, que é uma área que os homens meio que deixavam de lado. A gente tá falando isso aqui há uns 10 anos atrás, né? Falando, nossa, eu vou fazer... O homem fazer botox não existe, né? Então, não se falava isso, né? Já tem paciente dele aparecendo por aqui. Vai ter. Eu falei assim, meu médico curou minha carequice. Ângelo Fabrício, que tá passando por aqui. Sem contar os clientes, né? Que de cura também da parte da cabeça e pescoço. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, muita pessoa passou por sua mão. Como que você teve essa sacada? Porque eu acho que o empreendedor, ele tem isso, né? Você é muito observador, em vários momentos você mostrou isso aqui. Você teve a sacada de que seria cabelo onde você iria investir. Acabou sendo uma necessidade minha, né? Sério? Eu gosto de brincar com os pacientes, esse cabelo aqui é todo pago, viu? Mas é mesmo. Tá? Porque eu já estava calvo, minha família toda sofre muito de calvície, né? Então, eu comecei a buscar auxílio aqui na cidade, vi uns resultados que não me agradavam. Tá. E aí, com as redes sociais, você começa a ver pessoas fora do Brasil iam fazer cirurgia fora, principalmente na Turquia. Aí, ou iam para São Paulo, ou iam para o Rio de Janeiro.
E eu nunca tive vontade de sair daqui. Então, eu acabei... Aí um amigo meu foi... Você é cuiabano, Rafael? Só não nasci aqui. Tá. Mas eu moro aqui tem 45 anos já. Então, assim, um amigo foi pra fora fazer e chegou em Cuiabá, me ligou. Vem aqui em casa, quero te mostrar um negócio. Olha. Aí quando eu vi, cabeça cheia de cabelo, aquela coisa... Eu falei, opa, peraí. Ele falou, cara, você precisava fazer isso. Aí eu comecei a dar uma estudada no mercado, ver como que funcionavam as coisas. Falei, olhar, como eu falei, os resultados eram ruins. Eu falei, não, deixa eu ver direitinho. E estudar, né? Estudar. Só que aí eu fui fazer um curso. Só que a ansiedade... Nessa de ir fazer o curso, até eu fazer, eu já tinha montado a clínica, já estava tudo pronto, paciente com a cirurgia agendada, fui fazer o curso. Aí, Edgeide, que veio o primeiro desafio absurdo, que foi porque assim, meu pensamento como cirurgião, eu falei assim, bom, perto das cirurgias que eu faço, cirurgias oncológicas, cirurgias de grande porte, colocar cabelinho vai ser mamão com açúcar. E realmente a técnica, para eu que tenho uma bagagem grande de cirurgia, foi muito fácil. Só que para o cabelo, uma pessoa não faz nada a cirurgia, porque eu tenho um tempo de vida útil do cabelo fora do corpo para eu recolocar. Se eu passar de 8 horas, o cabelo não nasce. Entendi. Então tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E aí, para colocar uma quantidade grande de fios, que foi justamente o meu diferencial aqui, para ter um resultado bonito, eu gosto de brincar com os pacientes também, eu falo assim, cabelo é igual dinheiro, quanto mais melhor, né? Então, quanto mais cabelo a gente acaba colocando, o resultado fica mais natural, fica mais bonito. Então eu falei, eu vou precisar de muita gente para me ajudar para eu fazer a cirurgia. Entendi. Só que nisso eu já estava com pacientes marcados. Aí eu liguei para minha esposa um dia e falei assim, ferrou. Lembrando que ela é da área de saúde também. Não vamos ter que fazer a pausa, né? Já tá na hora, Pedro, pra gente fazer o nosso intervalinho? Pedro, doutora, a gente tem um intervalo aqui obrigatório, mas a gente volta com esse bate-papo daqui a pouco. Manhã de quinta-feira, toda quinta a gente tem esse encontro aqui com a economista Edgeide Fernandes, comandando aqui o nosso CBN Economia. Hoje a gente tá recebendo o médico e empresário, Dr. Rafael Fittipaldi, falando ali sobre a medicina, mas também sobre empreender, né, Edgeide, já tirando algumas dúvidas aqui com relação aos métodos, né, que ele trabalha aqui na capital e que são referência de fato, né, para todo o país. Fiquei sabendo que tem várias celebridades, doutor, entre os seus clientes, inclusive o ex-governador Blairo Maggi, é isso? Recentemente ele apareceu com um visual diferente. Vai nascer uma cabeleira ali no Blairo? Sim, o Blairo fez o transplante, tá com 6 meses agora, já tá desfilando com o cabelo bonito. Bem melhor, bem mais bonito. Renovado. Quanto tempo demora esse processo, doutor? Desde o paciente, né, te procurar, realizar a cirurgia, até já ficar ali com o cabelo vistoso novamente? Então, o resultado inicial começa ali em torno de 6 meses, mas o final mesmo, total, com 1 ano. Então, assim, no final desse ano, o Blairo vai estar esbanjando a cabeleira aí. Tá aí, vai estar pronto. Já tá pronto. Edgeide, antes da gente voltar aqui com os questionamentos para o doutor Rafael, Pedro tem algumas dúvidas ali também, só para não deixar passar batido, Júlio César, aproveitando aqui o nosso quadro, faz dias que ele tá mandando essa mensagem já, e toda vez a gente fica naquele atropelo aqui na reta final e eu não consigo trazer. E ele quer saber de você, com relação ao PLP 108/21. Ele diz o seguinte, Edgeide, eu precisei aderir ao MEI, mas eu tenho que dispensar serviço por conta da limitação do valor mensal. Eu fico limitado em todos os sentidos e ele tá pedindo aqui uma luz para você. Ele falou, eu tenho cliente, tenho serviço, tenho demanda, tenho tempo, mas o limite me amarra as mãos. O que eu devo fazer? Não quero passar para a ME para depois não ter que voltar novamente para o MEI. De acordo com a expectativa em relação ao projeto para alteração, tendo uma notícia positiva aí já o ajudaria um pouquinho. Quais são os detalhes e as orientações para o Júlio nesse caso? A vantagem do MEI é porque você não precisa da contabilidade, né? Você tem ali, hoje, eu não sei, deve ser prestação de serviço, né? Gera em torno de R$ 82,00 o pagamento mensal, R$ 82, R$ 85,00 o pagamento mensal do MEI. E, assim... Eu acredito que esse ano talvez não passe. Tá previsto para 130, 140. As pautas estão muito truncadas no Congresso, né? E precisam ser aprovadas. Como também a gente ainda não sabe se vai ser 28 mesmo, a alíquota do imposto, dos outros impostos, né? Das outras estruturações tributárias, ou se vai ser 30, ou se vai ser 26. A gente está no 28 ali trabalhando. Mas
eu daria a seguinte noção para ele. Eu acho que ele teria que ir, sim, para a microempresa, né? Aumentar o porte da empresa. Tudo bem, é 4,5, como eu falei, eu não sei qual que é a área dele, mas vai ficar eu não sei o termo exato, mas eu sei, né? Sabemos, né, que é montagem de móveis, algo assim. Se for serviços e tal, é 6% que inicia o faturamento, que já dá até 180 mil ao ano, fica 6%. Então, acho que ele teria que fazer contas, né? Trabalhar a questão do 6% dentro da formação de preço dele e crescer. E crescer e desenvolver técnicas de gestão comercial, vendas, né? Marketing comercial e vendas para manter esse crescimento dele, né? Eu sei que a mudança é muito abrupta, né? Você acaba quando você sai do MEI para microempresa, você acaba tendo mais responsabilidades tributárias, mais responsabilidades contábeis para que você faça o teu negócio acontecer. Mas no caso dele, que bom que está tendo demanda, porque a gente está com um problema de demanda no mercado. Mas no seu caso, que bom que você está com demanda, é calcular e crescer. Se por um acaso acontecer de a empresa diminuir o faturamento, você retorna. Eu não vou falar que é briga, mas há uma vontade muito grande de aumentar o valor do faturamento do MEI para 130 ou 140 mil anuais. Isso é uma demanda alta no Congresso, mas a gente não pode prever isso se vai ser votado ou não. Eles acabaram parando tudo para avançar com o PL da 6x1, né? Então, e agora nessa confusão toda de anistia que tem hoje, e a gente daqui a pouco já não pode mais votar nada porque já vai estar muito próximo das eleições, há uma barreira ali em termos de prazo, né? Vamos torcer para avançar isso, mas eu tô achando meio difícil esse ano. Tá aí, Júlio César Edjeide aqui trazendo alguns detalhes, né, para essa que é uma apreensão dele. Agora sim, voltando aqui as nossas atenções novamente para o nosso bate-papo, o médico e empresário Dr. Rafael Fittipaldi é o nosso convidado dessa manhã. Pedro disse que tem algumas perguntas ali para ele. Fica à vontade. Pedro tem, né? O meu cabelo, Pedro tá tendo, né, Pedro? Doutor Rafael, o meu tá branco, mas tem cabelo ainda, mas quero saber. Bastante. Eu quero daqui a pouco você me ensine como é que faz para não aparecer tanto branco, mas enfim. Doutor, o senhor mencionou no início ali, quando a Edjeide perguntou, né? Tem uma situação que, pelo menos a gente imagina, que a situação da clínica em si, ela é relativamente previsível. Já o negócio não, né? Sofre ali determinados abalos, inclusive o senhor mencionou isso. A minha pergunta é, como é que manter o cuidado centrado no paciente, doutor, sem comprometer a saúde financeira da empresa? Ótima pergunta, Pedro. Assim, doutor, vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Obrigada. Ótima pergunta, viu, Pedro? Assim, o foco, um dos nossos valores da clínica realmente é foco no cliente, tá? Então, assim, quando a gente fala de negócio na medicina, a gente não pode esquecer do paciente. Às vezes a gente sacrifica um pouquinho a margem, sacrifica um pouquinho o lucro, mas a gente acaba investindo em tecnologia, em medicamentos novos, em treinamentos de equipe e tudo mais, para que o paciente seja bem atendido. Porque é o seguinte, quando a gente sai dessa parte de convênios, quando a gente sai dessa parte de, por exemplo, atendimento ao Serviço Único de Saúde, o paciente tem o livre-arbítrio, ele escolhe, ele está pagando a conta. Então, assim, a gente tem visto um movimento hoje dos médicos contratando vários mentores, fazendo esses movimentos de redes sociais, investindo muito em estrutura, e deixando a desejar na parte de formação do médico, tá? Eu acredito muito nisso. O paciente procura um médico para resolver um problema. Ele não vai atrás do médico porque a clínica é um palácio, tem um lustre com cristais Swarovski, tem cascata de ouro caindo lá, tem um shake não sei das quantas. Eu não vejo isso. O paciente lá vai para resolver, que você tenha resultado. Tá? Então, às vezes, para você entregar um resultado ótimo para o paciente, para você fidelizar aquele paciente, para que ele te indique para outros pacientes, eu prefiro, às vezes, sacrificar um pouquinho a margem, investir um pouquinho mais naquele paciente, ter um valor mais justo do que eu aproveitar
me esconder atrás de uma estrutura, de uma moda. Porque assim, o paciente não vai... Tudo bem, a gente entende que tem que ter uma experiência boa. Só que assim, uma estrutura boa, um atendimento de excelência não é mais que obrigação de qualquer empresa. Tá? Isso eu aprendi muito cedo. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, foi tipo um tapa na cara. Mas é isso, o que você faz diferente? Acho que essa que tem que ser a pergunta. Tá? Então assim, por que o paciente vai me procurar? Porque minha clínica é um palácio, é cheio de luxo? Não. Eu acredito que o paciente vai me procurar porque eu vou resolver, eu vou entregar resultado para ele. Tá? Então, eu acho que é isso. O segredo, o que eu puder passar para quem estiver começando a empreender nessa parte da medicina é isso. Se especialize, foque no cliente, entenda muito bem a dor do seu cliente, como que você vai resolver isso, e aí sim, depois você vai investir em estrutura e tudo mais. Mas o foco tem que ser ele. Mas tem sido cada vez mais comum, né, doutor? Apesar desse alerta que o senhor está trazendo pra gente, principalmente quando a gente fala da área da beleza, né? A gente vê ali clubes de benefícios, enfim, vários pacotes ali que são apresentados com um caráter ali... vamos dizer assim, um pouco mais luxuoso, talvez, do que voltado ao serviço, basicamente em si. Isso, na visão do senhor, é uma necessidade do mercado ou a galera, sem querer fulanizar, sem querer criticar aqui os profissionais, né? Mas a galera tá passando um pouco do ponto quando a gente vê, principalmente na área da beleza, porque isso tem se tornado comum, né? Junta um evento com pacote, com benefício, com um clube disso, clube daquilo, e parece que tá caminhando para esse sentido, né? Então, na minha visão, Camila, eu não gosto desse tipo de apego muito comercial. Uhum. Eu acredito que sim, como a medicina é um negócio, né? Porque a gente não vive de caridade. Exatamente. Então, assim, tem que pagar a conta no final do mês. Mas, volto a falar, entre você, por exemplo, o que a gente vê muito? O médico fez um evento, colocou lá vários pacientes, prometeu o mundo e fundo, até o paciente vai lá e faz um pacote. Uhum. É isso. Beleza, ele vai e faz a consulta com o médico e depois nunca mais. Nunca mais o médico. A equipe do médico faz o atendimento todo, só que às vezes é o seguinte, cada corpo reage de um jeito. Então, às vezes, você prescreve uma medicação para o paciente que 99% dos pacientes não tem nada, só que aqueles 0,1% tem. Aí ele procura, não consegue falar, fala com a enfermeira, fala com a secretária, fala com fulano, fala com o ciclano, e o paciente fica ali a desejar. Fica falho, né? E a gente vê isso muito. Então, assim, eu volto a falar. O que eu vejo muito assim, é resolver, você tecnicamente ser muito bom, entregar um resultado muito bom e estar acessível ao paciente. Sim. Tá? Estar acessível, então assim, estar próximo do paciente. Então, lógico, hoje, pelo número de pacientes que a gente tem, consigo ver todo mundo, não. Mas, inclusive, tem o Michael, que é outro médico lá da clínica, que é nosso sócio, que a gente trabalha juntos, a gente faz a cirurgia juntos, a gente atende os nossos pacientes juntos. Por quê? Dificilmente o paciente vai na clínica hoje e se ele quiser falar, tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, ele tem o nosso celular fácil, nosso celular mesmo. Todos os pacientes que fazem esse procedimento que a gente tem o nosso celular e nós estamos na clínica todos os dias, tá? Então, assim, fica fácil da gente resolver. Porque como a clínica, como qualquer empresa, tem de vez em quando alguém esquece de responder uma mensagem, o telefone toca, não atende, uma agenda que dá um problema, ou o paciente precisa de um encaixe, alguma coisa. Então, nós estando próximos, a gente consegue resolver. Porque, assim, volta a falar, essa questão de mentoria, não, você precisa sair do operacional e ficar só no estratégico. É lindo no papel, só que o paciente está indo lá atrás do médico. Né? É a pessoa de confiança, de extrema confiança. De extrema confiança. Então, quando você terceiriza isso para a equipe, eu fico preocupado, tá? Não que, volto a falar, lá na clínica nós temos a enfermeira que ajuda nos procedimentos, vários, né? São 20 pessoas, as pessoas ajudam, eu tenho as meninas que ficam no pós-operatório para acompanhar esse paciente, cuidando de agenda, acompanhando bem de perto o paciente, mas eu e o Michael estamos lá não todos abrem os mão, dias. Né, a gente não contato. abre mão. Por exemplo, nós temos clínica em Primavera do Leste e a gente faz um atendimento em Sinop também, porque o estado é muito grande, Mato Grosso é muito grande. E eu quero estar... você vai lá só fazer consulta, só fazer captação de cliente? Não. Eu quero ver como que esse paciente está evoluindo o pós-operatório dele. Porque, por exemplo, o cabelo tem várias nuances. O paciente, e nós estamos falando de beleza masculina aqui um pouco. O paciente, primeira coisa, às vezes ele faz o transplante
ele começou a se enxergar diferente. Pô, eu quero me cuidar. Aí ele viu que tá um pouquinho gordinho. Aí ele vai lá, vai usar uma canetinha para emagrecer, um tratamento para emagrecer, o cabelo dele vai cair. Ele vai fazer uma reposição de hormônio, o cabelo dele vai cair. Então, ele vai fazer uma cirurgia, o cabelo dele vai cair. Às vezes ele pega uma doença dessas inflamatórias, dengue, chikungunya, covid, o cabelo sofre. Então, assim, a gente cuida do paciente muito próximo porque o cabelo reflete muito a saúde do corpo. Se ele tiver com a saúde muito boa, o cabelo vai ficar ótimo. Agora, qualquer coisa diferente que mude da rotina, porque o cabelo não é prioridade para o corpo, tá? Na lista de prioridades é o último, infelizmente é o último. Então, sofre muito. É o que eu falo muito, e foi uma das perguntas que nós fizemos para o Blair. Ele falou, você hoje tá na Forbes, podia fazer o transplante em qualquer lugar do mundo, por que você escolheu fazer com... Rafael, fui em São Paulo, na clínica que minha esposa, minha filha fazem tratamento, muito comercial, uma coisa muito... distante, talvez, né? E eu cheguei aqui, meu sobrinho tinha feito transplante com você, indicou, falou bem. Meu compadre, que é o Adilto Saquete, de Rondonópolis, também fez transplante com a gente, indicou você, eu vim aqui. Confiança, então, né? Então é isso, e reputação, tá próximo, né? E tá próximo, reputação, então assim, né? tá próximo da gente. Então qualquer alteração, ele volta a falar, tem meu telefone, vai mandar uma mensagem, vai me ligar, vai lá na clínica, a gente olha, cuida. Então eu acho que esse estar próximo e ter resultado é o segredo. Perfeito, 9h52. E dá pra ver que o doutor fala, né, Pedro e Edieide, não é porque é o Blairo, né? É porque ele nutre de todos, fato né? essa relação, né, de certo. confiança ali com os seus pacientes. Tá quase na reta final, Edieide, o bate-papo tá bom, o tempo vai passando rápido, mas eu sei que vocês têm dúvidas. Diga? Eu olhei pro tempo e falei, não é possível, né? Nós nem usamos 10 minutos assim do seu horário. Pois é, passou muito rápido hoje. A gente tem mais dúvidas aí, fica à vontade, minha amiga. E aí, exatamente, são dois pontos que eu quero conversar com você. Primeiro, essa questão do reputacional profissional, né? Eu acho que ter uma reputação profissional no que tange especificamente a ética, né? A gente vê que quando você começa a falar e já se posicionar como médico, você muda, porque você assume essa posição de médico, da pessoa que está cuidando, a pessoa que está tratando, a pessoa que olha e fala assim, não, eu posso te ajudar, né? E aí ficou muito forte isso nesse momento. E aí eu queria entender, assim, hoje, a qualidade dos médicos estão sendo muito questionadas, né? Os médicos que estão saindo agora das faculdades. Inclusive, teve, né, um exame nacional e a resposta foi, assim, né, bem complicada. Como que você vê esse novo momento da medicina, com várias faculdades esparramadas pelo Brasil, faculdades fora também, né, em Bolívia, Paraguai, né, tudo bem que tem que entrar aqui e revalidar, né, fazer todo aquele processo do revalida, mas como que você hoje, sendo médico e sendo empresário na área da saúde, entende como é que está o teu setor de médicos, de medicina? Então, Jade, essa é uma questão muito preocupante, né? A má formação dos médicos. Tanto que essa nova presidência do Conselho Federal de Medicina, principalmente do CRM nosso aqui, foi quem encabeçou esse exame de prova, essa prova dos médicos novos, porque tá aí o resultado, né? Então, assim, a gente tem visto cada barbaridade, e uma coisa é você errar com número, você errar... Nunca é bom errar, mas com pessoas é muito pior, né? Então, assim, às vezes os pacientes pagam com a vida, né? O preço de algum erro. Então, é bem preocupante. Eu acho que, assim, essa prova vem mesmo para tentar corrigir um erro que abriram muito as pernas, abriram muitas vagas, muitas faculdades que não têm condições nenhuma de estarem abertas, tá? Infelizmente, o paciente não tem culpa, às vezes o aluno da faculdade também não tem culpa, mas quem paga o preço são as vidas, né? Então, acho que é bem preocupante esse momento, acho que o Conselho de Medicina está atuando em relação a isso, mas é a mesma coisa, que a gente tem visto aí outros profissionais tentando cada vez mais entrar na parte da medicina. Não falo só na parte da medicina, principalmente na estética, né? Porque, assim, o que hoje a gente conversou, tem 20 anos de formado, eu tenho 2 especialidades e tem alguns procedimentos que eu não tenho coragem de fazer. Responsabilidade. E como que por exemplo,
vamos lá, não estou falando bem de outras profissões, mal de outras profissões não, mas outros profissionais que não têm a bagagem, não tem 1% da bagagem que eu tenho, então formaram hoje, estão fazendo procedimentos, gente, é absurdo isso, vai dar problema, né? Só que infelizmente o brasileiro, às vezes pelo preço, paga uma sequela ou com a vida porque foi economizar, não procurou. Então o que a gente fala, gente, procure. Você vai fazer algum tipo de procedimento estético, procure saber quem que é a pessoa, qual que é a formação, se a clínica tem os alvarás de vigilância sanitária, se tem autorização para fazer aquele procedimento, se tem estrutura para fazer aquele procedimento. Às vezes é melhor guardar um pouquinho o sonho, né? Dar uma adiada, mas buscar um profissional seguro, parcela um pouquinho. Hoje em dia tem muitas condições. Acho que qualquer lugar hoje, qualquer clínica hoje parcela, você consegue fazer algum tipo de negócio, espera um pouquinho mais, é igual você falou, adia um pouquinho ali, alguns meses, mas você faz um lugar que é referência, que tem resultado, que entrega, que você vai ser bem cuidado, e sim, aquele sonho vai virar realidade, não vai virar um pesadelo, né? Exatamente. 9h56, o Dr. Rafael Fittipaldi, médico e empresário, convidado da Edgeide no CBN Economia de hoje. Temos ali uns 3 minutinhos, Edgeide. Tem alguma coisa que você queira destacar nessa reta final? Já agradecendo também, Dr. Rafael. Muito legal o bate-papo por aqui. Fica à vontade. Eu queria só que você trabalhasse um pouquinho com a gente a parte de marketing, que eu acho super interessante a sua parte de marketing, e como que é teu comercial também. Tá. Pra gente. Então, assim, é a mesma coisa. Eu entendi que hoje, depois de testar, acertar e errar várias vezes, eu entendi que eu preciso ter o meu marketing interno. Tá? Então, assim, você não pode terceirizar algo muito importante para uma agência. Não falando mal de agência, mas assim, fica distante. Às vezes, tem agência cuida de 10 clínicas. Então, muda um pouquinho a postagem, é uma coisa muito engessada, é algo que você precisa de um... Por exemplo, eu preciso de um depoimento de um paciente. Às vezes o paciente fez o transplante, passou lá na clínica no retorno dele, o cabelo está muito legal, ele está feliz, está satisfeito. E com muito custo, homem, eu consigo tirar um vídeo dele. Fala, você grava um vídeo para mim? Grava, doutor. Então faz o seguinte, meu videomaker vai vir aqui na sexta-feira, 5 horas da tarde, você volta para gravar o vídeo? Ele não vai voltar nunca. Não vai. Tá? Então assim, e a minha dor, às vezes chega a gente abre uma caixinha de perguntas no Instagram, ontem era 6 horas da tarde, tava com a Karina lá gravando vídeo. Porque respondendo as caixinhas de pergunta, o pessoal pergunta muito, quer saber muito, tem muita dúvida. Então tem que ser uma coisa mais rápida, tá? E eu entendi também nesses treinamentos que eu fiz que o marketing e o comercial andam extremamente juntos. Porque hoje, por exemplo, os pacientes que vêm através de lead, de internet. Então, às vezes, o lead está muito ruim, o algoritmo, o meta está entregando para outro estado, vinham as perguntas do paciente que não é o nosso perfil da clínica. Já na hora... As meninas já estão respondendo, já falou, Karina, que é a nossa menina do marketing, Karina, esses leads estão vindo de fora, esse paciente não é nosso, a gente já muda o tráfego, já ajeita, já põe. O dia que eu vou atender, a gente já sabe que tem agenda em Primavera do Leste. Já antes a gente grava o vídeo e coloca um tráfego lá para Primavera do Leste para avisar a região toda que eu estou indo para Primavera. Para Sinop é a mesma coisa. Então, assim, é algo que tem que ser dinâmico, tem que ser rápido. E com a agência a gente dificulta um pouco mais isso. Você vê que é um médico, gente, falando assim, né? Eu acho super interessante a virada, né, Rafael? Hoje você é realmente um empresário, empreendedor e médico. Igual você falou, a gente tava respondendo a pergunta do Júlio aqui, eu dando pitaco, porque assim, a gente sabe de contabilidade, tem que saber, é o que eu falo, a gestão profissional, não que eu deixei de ser médico, mas tem que pelo contrário, tudo, a gente tem que entender tudo. Eu sei muito pergunta de tráfego pago, eu sei, não, mas eu tenho uma boa noção. Tenho uma boa noção de vendas, tenho uma boa noção de... tudo. A gente tem que ser... Faz parte do negócio. Do jogo. Do jogo, é isso aí. Tá aí, 9h59, gente, chegando ao final, eu já tava futricando aqui, Pedro Paroc, tem até transplante de sobrancelha. Sim, fazem. E barba também. O negócio de barba, já vi aqui vários famosos aqui como clientes de Dr. Rafael. E não é só transplante, viu, Camila? A gente faz tratamento para queda de cabelo também. A mulherada lá na clínica... Se eu te contar um babado, doutor, desde criança eu arranco o cabelo, sabia? Já sofri, hoje menos. Tem gente que arranca cabelo e come cabelo, né? Eu não lembro o nome do... Tricolomania. Isso. O meu não, desde criança eu arranco o cabelo, Edgeide. Já fiz tratamento. Quando eu era pequenininha, minha mãe mandava... a médica, né, psicóloga, mandava eu dormir com as mãos assim... amarradas com meia calça pra tentar. Quando eu era pequena, eu vivia carequinha.
Agora deu uma melhorada, mas ainda uso um mega aqui pra dar uma disfarçada. Parei, não puxo mais tanto cabelo, mas quando eu era pequena o negócio era pesado. Mas é isso, gente, chegamos ao final aqui, 10 horas em ponto. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, doutor, prazer conhecê-lo. Prazer foi meu. Vamos pro intervalo.